Quando executivos da Cessna voam em um jato construído no Brasil, então você sabe que o Embraer Phenom 300 é seriamente incrível. Mais de uma década após sua estreia, o Phenom 300 continua a liderar o segmento de jatos leves. Se você entrar neste jato, a primeira coisa que notará é o quão elegante é o design. Você apreciará as acomodações flexíveis e confortáveis oferecidas aos passageiros. Se você entrar na cabine de comando, notará a tecnologia de ponta com a qual está equipado, que oferece uma experiência de voo de alta qualidade para o piloto. Além disso, sua eficiência o torna uma das aeronaves mais rentáveis em termos de custo por milha disponível por assento. Para proprietários operadores, o jato leve de piloto único é surpreendentemente eficiente, econômico, confiável e um belo exemplo de design aeronáutico funcional. Quando a Embraer introduziu o Phenom 100 em 2008, os clientes adoraram, mas eles queriam o mesmo design em uma estrutura maior, algo que pudesse viajar mais rápido, mais longe e mais confortável. Então a Embraer começou a projetar o Phenom 300 em 2009. Esta aeronave foi projetada para estender os limites do segmento de jatos leves, criando um avião com desempenho, conforto e utilidade de primeira classe, mantendo os custos operacionais ao nível dos turbohélices. O Phenom 300 foi tão bem sucedido nesse aspecto que tem sido o jato executivo leve mais vendido em todo o mundo desde a sua introdução. O menor Phenom 100 supera seu concorrente direto, o Cessna Citation Mustang e o Cirrus Vision SF50, embora o jato Vision vença apenas na área de custo operacional. Nenhum jato leve se aproxima da beleza e desempenho do maior Phenom 300, incluindo o Cessna Citation CJ3 e CJ4. Quando você olha para este jato de fora, percebe que de maneira alguma é um jato pequeno. O Phenom 300 mede 15,5 metros e 10 centímetros de comprimento e 4,88 metros e 22,86 centímetros de altura, com envergadura de 15,8 metros. Quanto ao espaço interior, graças ao design oval da fuselagem, a cabine oferece o maior espaço vertical e para as pernas, além das maiores janelas da categoria. Os designs inovadores de assentos também permitem um corredor central mais amplo. Na verdade, a série Phenom ostenta 10% mais espaço na cabine do que o Citation CJ4. As configurações flexíveis de assentos acomodam confortavelmente de 6 a 10 passageiros, com um centro de refrescos opcional e um lavatório completo com pia. Além disso, o Phenom 300 tem uma altitude de cabine de 6.600 pés, quando o avião está a 45.000 pés, o que supera qualquer aeronave de sua classe. Todos os 300S são equipados com dois motores turbofan Pratt Whitney Canada, PW535, e incrivelmente potentes e eficientes, que produzem 3.478 libras de empuxo cada um. E devido ao motor altamente eficiente, a pegada de ruído é muito menor, também alcança uma melhor economia de combustível e produz menos emissões do que seus concorrentes. Além disso, devido a esses motores eficientes, o Phenom 300 tem uma cabine mais silenciosa do que seus concorrentes. Os motores potentes e o design inovador da Winglet permitem taxas de subida de até 3.000 pés por minuto. Com seu campo de decolagem de 0,978 km consideravelmente menor que os 1,04 km exigidos pelo CJ4, os jatos da série Phenom 300 se destacam em abordagens de inclinação acentuada e condições quentes e altas como as de Telluride, Colorado. Essa flexibilidade permite acesso a mais pistas de pouso em diversos locais, diminuindo tempo e custos com deslocamento terrestre. O Phenom 300 cruza a uma velocidade máxima de 446 nós, o 300 e melhora isso para 464 nós, com altitude máxima de operação de 45.000 pés. Eles ostentam um alcance de 5 ocupantes de 1.992 e 2.010 milhas náuticas, com regras de voo por instrumentos, respectivamente. Originalmente capaz de atingir um máximo impressionante de Mach 0,78, o Phenom 300, e aumentou para um máximo de Mach 0,80 com as recentes melhorias. As melhorias superam o CG4. Como o jato de piloto único mais rápido e de maior alcance na aviação de negócios, mantendo a potência, confiabilidade e manuseio do Phenom 300 original.
Uma área em que superaram significativamente os concorrentes é na retenção de valor, pois mantém cerca de 89% de seus valores após 3 anos. Compare isso com um Citation CJ, 4 de 3 anos, sendo vendido por 79% de seu valor. Além de reter valor, as aeronaves da série Phenom 300 são conhecidas por sua excelente confiabilidade de despacho e oferecem custos de manutenção e operação comparativamente baixos, oferecendo um custo variável total menor que o Citation CJ-4. Isso o torna o favorito de operadores fracionados como a Flexjet, que elogiaram sua confiabilidade de despacho de 99%. A principal razão pela qual a série Embraer Phenom é melhor do que todos os jatos leves no mercado é que eles são feitos com as técnicas de design e construção mais recentes, que incluem construções compostas, o que ajuda a manter o peso geral baixo, mantém as capacidades mais altas, tornando-o mais eficiente em termos de combustível. Em comparação, o Cessna Citation M2 foi introduzido em 1991. Apesar disso, o Cessna é um cavalo de trabalho. O Phenom 300 é muito mais eficiente e elegante. Sem entrar em números de desempenho, muitas pessoas consideram o design do Cessna como sem inspiração, especialmente porque sentem que a Cessna poderia ter dado a ele um nariz mais pontudo, um para-brisa mais elegante e também adicionado uma estrela de ar sexy a ele. Mas eu pessoalmente não acho que seja feio. Decisões de engenharia envolvem compromisso. Se os cones do nariz forem pontiagudos, pode haver comprometimento em outras áreas. Quando se trata de aerodinâmica, o ganho na redução do arrasto ao usar um nariz pontiagudo pode produzir separação de fluxo quando a aeronave está um pouco fora do eixo em relação ao cone. Isso pode afetar seriamente o stall, o giro, o desempenho em baixa velocidade e o manuseio. Em baixas velocidades, uma forma de gota apresenta o menor arrasto e a melhor aderência de fluxo em um ângulo de ataque elevado. Além disso, essas aeronaves não atingem velocidade supersônica, então o arrasto compreensível não é uma consideração. Formas pontiagudas só têm valor quando a velocidade avançada atinge a velocidade do som. Outras considerações podem ter sido mais comuns, como um cone afiado na frente podendo interferir no radar, custar mais para fabricar ou afetar negativamente o peso e o equilíbrio. Além da Cessna, outros fabricantes americanos de jatos leves também enfrentam dificuldades com seus modelos monopiloto. Não houve entrada recente no mercado de jatos monopiloto. A Eclipse Aviation teve sucesso com os econômicos Eclipse 500 e 550, mas má gestão os tirou do mercado. O Piper Jet não obteve certificação. O Cirrus Vision Jet é ótimo e revolucionário. Eu amo isso, sinceramente. Eu escolheria ele em vez dos Embraers, mas isso é apenas minha opinião, porque na realidade o Vision Jet só ganha na área de economia, e isso porque tem apenas um motor, e por causa disso não pode competir com outros em termos de desempenho. Até mesmo alguns turbohélices têm um desempenho melhor do que ele. O TBM 940 e o EPIC e 1000, por exemplo, podem subir muito mais rápido, voar mais rápido e mais longe do que o Vision Jet. Quanto a outros jatos leves, o Hawker 400, o Beechcraft Premier e o Learjet saíram de produção, restando poucos no mercado. A maioria requer 2 pilotos para operar e não se equiparam aos Embraers em desempenho e eficiência. O Pilatus PC-24 é uma ameaça para o Embraer, mas se competissem, ambos seriam como cães sem dentes diante das capacidades um do outro. A Pilatus começou a trabalhar no PC-24 após o sucesso do PC-12 porque queriam construir uma aeronave com maior alcance, velocidade e capacidade de campo de aviação robusto do PC-12. Após anos de desenvolvimento, o PC-24 foi introduzido em 2013 e lançado no ano seguinte. O PC-24 é mais uma potência multiuso projetada para levá-lo de cascalho à grama ou até pistas mais rudimentares. Ele é construído para versatilidade. O Pilatus PC-24 e o Embraer Phenom 300E são 2 jatos executivos extremamente populares. Ambos são certificados para um piloto, com alcances semelhantes. Porém, há diferenças cruciais. O Pilatus PC-24 é o primeiro jato executivo fabricado pela Pilatus e tem sido um tremendo sucesso. Segundo os designers, o PC-24 não se encaixa na categoria tradicional de jato executivo leve, mas em uma nova categoria própria, o Super Versatile Jet.
A Pilatus deu a ele esse nome porque combina a versatilidade de um turbohélice, o tamanho da cabine de um jato médio e o desempenho de um jato leve. O Honda, por outro lado, é outra aeronave seriamente incrível, mas só pode competir com o Embraer Phenom 100. Então, por que o Honda Jet é tão popular? Se entrarmos nos detalhes, veremos que o Honda Jet pode ser operado por um único piloto ou 2 pilotos. O comprimento total da aeronave é de 12,8 metros e 17,78 centímetros, com envergadura de cerca de 11,89 metros e 22,86 centímetros de largura. Isso é bem decente, na minha opinião. Falando em altura, este jato tem 4,26 metros e 27,94 centímetros. O peso máximo de decolagem é de cerca de 10.700 libras, e isso é alcançado pelos 2 motores turbofan General Electric Honda HF120, que produzem cerca de 2.000 libras de empuxo cada um. Quanto ao consumo de combustível, se você voasse a 420 nós a velocidade de cruzeiro do jato Honda, estaria consumindo cerca de 452,6 kg por hora a 33.000 pés. Mas em um cruzeiro de longo alcance a 360 nós, a 43.000 pés, ele consome cerca de 542 libras por hora. Agora você entende por que dissemos que o jato tem um consumo de combustível modesto? Quanto ao alcance, qualquer destino a até 2.655,8 km de distância pode ser alcançado sem necessidade de reabastecimento. Isso faz deste jato a escolha ideal para viagens como Londres-Barcelona, Nova York-Atlanta, Los Angeles-Texas ou Toronto-Chicago. Além disso, você vai voar acima dos céus porque o Honda Jet tem um teto de serviço de 43.000 pés. Uma das coisas mais interessantes que chamará sua atenção na parte externa deste jato é que os motores não estão montados sob as asas, nem exatamente em cima delas. Na verdade, eles estão montados em pilares acima da asa, uma configuração chamada montagem do motor sobre a asa pela Honda Aircraft. Essa configuração maximiza o espaço da cabine ao remover a estrutura necessária para montar os motores na traseira da fuselagem. É uma característica de design peculiar que o criador desta aeronave queria porque oferecia muito mais espaço dentro da cabine e torna o jato mais silencioso que os concorrentes, porque os motores estão desacoplados do corpo do avião. O design do motor sobre a asa originou-se na Alemanha no início dos anos 1970, quando o Vereinigte Flugtechnische Werke Fokker Size 14 foi construído. Este foi o primeiro avião que tinha o motor suspenso acima das asas. Este arranjo apresentava diversas vantagens, como evitar penalidades de peso estrutural de motores traseiros e riscos de ingestão quando montados sob as asas. Esta configuração de motor também permitiu a adoção de um trem de pouso curto e robusto, especialmente adequado para realizar operações em pistas mal preparadas. A posição do motor sobre a asa, comparada à posição sob a asa, também protegia as pessoas no solo do ruído durante os sobrevoos. Então, por que não pegou, apesar de ser tão bom? Primeiramente, o avião foi um fracasso comercial. Em segundo lugar, essa configuração de motor causou interferência entre a asa e o motor, resultando em separação de fluxo, o que limitou a velocidade de cruzeiro a Mach 0,65. É por isso que ele permaneceu enterrado na história da aviação. As pessoas riam, mas a equipe de design e desenvolvimento do Honda Jet viu uma oportunidade. Eles estudaram todos os problemas que a configuração do motor enfrentou no passado e a melhoraram. Hoje, a posição do motor contribui para o Honda Jet obter uma eficiência de combustível 20% melhor. O Honda Jet é a união perfeita da engenharia japonesa com a elegância. Este mestre em missões de curto alcance é perfeito para viagens de até 1.000 milhas. A cabine deste jato mede 12 pés e 1 de comprimento, 5 pés de largura e 4 pés e 8 de altura, dando-lhe um volume total de cabine de 324 pés cúbicos, tornando-o confortável para 6 passageiros. A disposição dos assentos pode diferir entre os jatos. Você tem mesas retráteis para poder trabalhar enquanto voa, e o interior é todo em couro. Nada disso é realmente interessante. O destaque deste jato particular é a sala especial para um laboratório, algo raro em um jato deste porte. O compartimento pode acomodar até 9 malas, considerando que cada uma tenha menos de 5 pés cúbicos. O Honda Jet tem um alcance máximo de 1.388 milhas, o que o torna ideal para uma viagem como Nova York para Atlanta, Houston para Miami ou Los Angeles para Las Vegas.
Então é isso. Espero que você tenha aprendido algo hoje. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu por assistir.